O Ayrton Costa, climatologista, já está aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde a todos os telespectadores, Raquel, sempre um prazer estar aqui. Na verdade foi uma grata surpresa, né, essa precipitação no sul do estado. Mas dentro do, vamos dizer assim, daquilo que é climatológico, do início da estação chuvosa, ela apenas se antecipou um pouco, seria para a segunda semana de novembro, tivemos aí essa grata antecipação. Graças a Deus. Com perspectiva de continuidade. Pois é, mas a gente vê que assim, ainda assim as cidades não estão preparadas. A gente vê que também foi um nível acima também do esperado. Não só a surpresa da chuva, mas a quantidade de chuva também, a quantidade de água derramada também superou a expectativa aí. Não se imaginava que íamos ver fotos como essas das ruas alagadas. Exatamente. Parece né? até coisa de São Paulo, né? Se você quisesse colocar ali na legenda, ninguém ia acreditar ou duvidar que era no Piauí. Na academia a gente costuma dizer que há aquilo que é meteorológico e aquilo que é climatológico. O que é climatológico é aquilo que acontece todos os anos, que é relacionado às estações do ano, às mudanças de temperatura, a vinda da estação chuvosa. O meteorológico é aquilo eventual, é aquilo que é, vamos dizer assim, momentâneo e que, vez por outra, vem com uma característica de anomalia. O que é anomalia? Ela é positiva quando um fenômeno acontece com intensidade maior, chuva, temperatura ou umidade, e negativa quando o fenômeno ocorre a menor. O que aconteceu em Floriano foi uma anomalia positiva de chuva. Ou seja, em 1973, as estações meteorológicas do IMET haviam marcado na cidade de Floriano um indicador de chuva de anomalia positiva de mais de 160 milímetros, o recorde até hoje estabelecido para a cidade. Nós tivemos agora quase 153 milímetros, então a segunda maior medição de chuva já registrada na cidade de Floriano. E naturalmente que nenhuma cidade no Piauí tem condição de suportar pelas características da pavimentação, da impermeabilização, da rede de drenagem, uma quantidade de chuva numa escala de tempo tão pequena, de 12 horas. Não estamos falando de um fenômeno de 24 horas, mas 12 horas seguidas de chuva. Tá vendo, gente? Então, a explicação, mas a sensação térmica vai continuar calor ou começa a amenizar? Bem, aí nós temos a característica climatológica. Qual é a característica climatológica? Ou seja, o clima é o que é mais permanente. Exatamente, é o fenômeno de longa duração. O que nós estamos no período, assim, vamos usar a nossa linguagem aqui, ainda estamos no BR-Obró. Tá. Né? Então é o período que você tem uma curva ascendente de aumento de temperatura e redução de umidade. Só que nós estamos naquele limite da curva. Qual é o limite da curva? É que o índice de temperatura mais elevado e de umidade começam a dar sinais de declínio, preparando para o início da estação chuvosa. Outubro, setembro para outubro foram os períodos mais agudos. A gente presenciou, inclusive, por um número assombroso de focos de incêndio, por números, vamos dizer assim, de padrões de umidade próximos de semidesertos. A nossa sensação de que foi um mês mais quente do que os anos anteriores é correta ou foi apenas uma sensação? Bem, vamos dizer aqui. Sensação que a gente tem é que quanto Isso. mais os anos passam, mais quente vai ficando. A temperatura é uma grandeza física que pode ser medida, né? Então, como ela é medida? Você tem estações, essas estações estão localizadas em pontos estratégicos, definidos pelo governo federal, né, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e elas seguem a parâmetros internacionais, elas não podem estar próximo de determinados objetos. Então, quando uma estação ela afere uma temperatura, aquela temperatura ela é, por uma questão mesmo cultural, generalizada para toda a cidade, mas a cidade não tem aquela temperatura. A cidade é uma realidade, é um espaço que abriga vários microclimas. Então você vai ter pontos da cidade com temperatura maior. É verdade. Exatamente, temperatura menor. A gente vê algumas casas que são um pouco mais distantes, Isso. né, da movimentação central. Então, a gente tem uma temperatura mais amena. Tá aí. E o que é que acontece, Raquel? Na medida que a cidade ela avança o seu crescimento, há um espraiamento do crescimento horizontal e vertical, aquele padrão da estação, temperatura de 38 ou 39, ela vai se universalizando. E aí você tem os microclimas, você tem a interferência do meio, da ação do homem, e naturalmente que há desconforto térmico, uma sensação térmica vai ser bem diferenciada. Agora, qual é a principal característica que mais incomoda as pessoas em Teresina quando vem essa sensação térmica maior, mais quente? As pessoas reclamam muito, tá muito seco, eu tô com muita sede.
isso tem a ver com a umidade? Bem, exatamente. A umidade ela é fundamental. Ela é uma unidade fundamental para a determinação do tipo climático. O que nós observamos nos últimos anos é uma redução progressiva da umidade. Isso já é natural no meio do ano, no período do chamado inverno austral, que na verdade aqui a gente não caracteriza como inverno por questões culturais, né, da cultura sertaneja, da cultura agrícola. E isso está muito relacionado com a presença ou não da vegetação e da circulação. Então, em determinado período, nós temos um ar mais seco, seja porque interferimos demais na paisagem, com a construção, com a redução das áreas verdes, seja porque existem fenômenos meteorológicos que diminuem essa umidade. Como, por exemplo, os que os meteorologistas falam bastante, os VECANs, que são movimentos que baixam a umidade, são zonas de alta pressão, e que podem secar em um momento e trazer alguma chuva pontual, como aquela chuva, a famosa chuva de agosto que nós tivemos esse ano, Sim. que foi o recorde de chuva, mais de 40 milímetros de precipitação. Bom, e aí muita gente tem assim, também a sua saúde atingida, Com certeza. então aumentam aí os casos, não é, de problemas de garganta, Sim, problemas sim. respiratórios e realmente irritação, porque o calor ele causa essa Causa irritação. A gente trouxe aqui hoje alguns exemplos e a gente gostaria de pedir sua ajuda para a gente descobrir se é verdade ou se é mito. Vou pedir para o Bob dar só um takezinho lá, do que algumas receitas caseiras para amenizar essa sensação, não é, desse calor. Bom, a gente tem ali alguns objetos, já já a gente vai lá para falar com você que está em casa e você também vai poder tirar as suas dúvidas através do 9411-7777. Vamos já chegar lá pertinho. Antes eu quero dar só um recadinho aqui para você, falar do Integral, o Grupo Educacional Integral, que é formado pelo Integralzinho, no Maternal Integral e Integral Cursos. Olha só, presta bem atenção nessa super dica. Você que está à procura de um colégio de qualidade em 2018, as inscrições para o teste Bolsa do Colégio Integral já estão abertas. São bolsas de estudos com desconto de até 50% na mensalidade. As inscrições podem ser feitas através do portal ou na secretaria da escola. Não perca a oportunidade de estudar em uma das escolas mais tradicionais de Teresina. Para mais informações, acesse o site colégiointegral.g12.br. Ser integral é poder contar com a equipe de professores qualificados do maternal ao ensino médio. Em 2018, vem Ser Integral, Colégio Integral construindo o futuro com você. Aí o telefone 3215-5000. Você também é convidado para dar uma passadinha por lá, conhecer os professores e as instalações, tá bom? Bom, agora eu vou pedir pro Ayrton para a gente chegar ali pertinho. Ó, a gente vai levantar aqui para chegar pertinho de alguns desses objetos, tá bom? E aí depois a gente vai dar a dica também para você que está em casa, se funciona, se não funciona realmente. Eu vou ficar aqui atrás, Sim, você fica aqui do lado, tá certo? Uma receita muito caseira, não é? Que a gente escuta bastante a avó falar, a mãe também. A bacia, aqui a gente tem a bacia com água dentro do quarto. Funciona ou não funciona? Bem, se nós considerarmos que o ambiente está extremamente seco, ou seja, abaixo de 30% de umidade relativa do ar, você tem uma condição que naturalmente força o organismo a perder umidade, a perder a sua água natural. O nosso corpo é mais de 60% de líquido. Então, a bacia com água, uma toalha molhada, ajuda a compensar, a minimizar um pouco a questão do ambiente mais seco. Então, você tem uma tendência desta água evaporar gradativamente e fazer um equilíbrio. Isso não vai resolver o problema na sua magnitude. Mas é importante ressaltar, quando se identifica uma umidade relativa do ar baixa num ambiente, ela é mais baixa no ambiente externo à residência. A residência sempre tem uma umidade relativa do ar bem melhor do que o ambiente externo. Entendi. Por uma série de fatores. A gente estava vendo ali toalhas molhadas. Também tem a mesma função da Mesma bacia função. com água? Mas eu observei na sua fala que você disse uma evaporação gradativa. Sim, sim. Então vai demorar um pouquinho, não vai ser tão rápido, Não é quanto se imagina. Porque, na verdade, você não tem a ação da radiação, a ação do ganho de calor. Então, essa evaporação se dá pela passagem da água, de forma muito lenta, para um meio, vamos dizer assim, menos saturado, um meio mais seco, no caso, o ar. Então, é uma tendência natural da característica da água, dessa passagem, dessa mudança de estado do líquido para o estado de vapor. Tá aqui, o simples copo com a água. Tem muita gente que anda
acordando durante a noite e tomando um copinho de água, fica ali na cabeceira da cama. É bom não negligenciar esses sinais do corpo. Se está pedindo, é bom acordar para tomar uma aguinha, é ou não é? Exatamente, a sede é uma resposta metabólica, né, fisiológica do corpo. A necessidade de hidratação é fundamental, principalmente da água na temperatura ambiente. E se tratando que nós vivemos hoje em ambientes climatizados, hoje estamos saindo de ambientes mais secos e mais quentes para ambientes mais secos e frios, então é necessário, para minimizar essa questão do choque térmico, ingerir a água na temperatura ambiente. Bom, já tem aqui algumas tecnologias que ajudam também. O umidificador de ar, a gente trouxe aqui um exemplo do umidificador de ar, ele não está ligado, mas tem como a gente mostrar? Olha só, aqui é colocada a água e aqui sai o vaporzinho, não é? Funciona também, eu vejo muitas mães adquirindo para colocar no quarto dos bebês, pode ser uma boa escolha? Pode sim, porque na verdade é um instrumento que ele altera, vamos dizer assim, a característica do ar de forma artificial. Ou seja, a umidade, ou seja, a água, ela é microaspersada, então você tem a água em partículas muito pequenas e faz com que a umidade cresça vertiginosamente. Então todas as iniciativas que as pessoas tomam, sejam elas do ponto de vista do senso comum, da cultura popular, seja do ponto de vista do uso das tecnologias, que incrementem a umidade no ambiente privado, no ambiente público, como a gente observa também que existem grandes sistemas de umidificação do ar, Sim. são plenamente válidas nas condições extremas de umidade que a gente vivencia durante o BR-Obrol. Eu já ouvi algumas pessoas comentando, não dorme muito próximo do umidificador, pode vir a fazer mal. Tem sentido? Bem, é o seguinte, em se tratando de condições de tempo, condições do ar, os extremos são sempre perigosos. Tanto o extremo de seco quanto o extremo de umidade. Algumas pessoas são muito sensíveis, então o excesso de umidade, ela cria espaço para a manifestação de infecções fúngicas, proliferação de fungos. Olha Exatamente. aí, gente. Então você quer. Tá calor, todo mundo sabe que tá muito calor. Aí você quer dormir, coloca um umidificador em cima do rosto. Isso já não é tão legal. Isso aí você já pode ter um outro tipo de problema. O ideal é colocar ali no quarto. Exato. E fica lá. principalmente em ambientes, nós temos muitos quartos que não são arejados, que são devidamente que não tem janela, não tem janela, que são substâncias, papéis de parede ou que carpetes, ficam um dia fechados. que ficam fechadas, ambiente escuro, com umidade. Naturalmente que isso é um filé mignon para os fungos. Sim. Então tá aí, fica aí também o alerta. Agora a gente trouxe aqui também, tá sendo o maior sucesso, o umidificador, na verdade, ele funciona, não é? Como para ambientes maiores. Esse daqui, ó, vou até chegar aqui pertinho. Deixa eu explicar como é que ele funciona. Você coloca a água aqui na lateral, tá? Aqui, inclusive, você pode colocar gelo. Aqui. Daí você liga. E aí dá aquela amenizada. Tem muita gente que está usando isso daqui junto com o ar-condicionado, porque o ar-condicionado já não está dando conta, não é? Então, o nosso corpo, ele pode ser o sinal de que tipos de equipamentos você está precisando, o corpo e o ambiente, Sim, não sim. é? Porque, por exemplo, um quarto menor, esse daqui já resolveria, esse daqui talvez para uma sala. Exatamente. É sempre bom pontuar que o ar-condicionado é um mecanismo que ele captura a umidade. Olha aí. Então, para haver um decréscimo de temperatura, ele precisa reduzir a umidade. Por que ele precisa reduzir a umidade? Porque a água tem um elevado calor específico. Então, a água conserva o calor, conserva a temperatura. Então, ela demora a aquecer, mas ela demora a perder calor. Então, o que é que o ar-condicionado faz? Ele reduz a umidade, aumenta a pressão e, naturalmente, a temperatura cai. Então, são mecanismos que, usados intensivamente, também provocam um certo desconforto na pessoa. Eu vou até citar uma experiência muito interessante, muito semelhante a esse equipamento, só que é um equipamento, vamos dizer assim, desenvolvido dentro da universidade, lá no campus onde eu trabalho, que é o Clóvis Moura. Todo o campus ele tem um mecanismo de microaspersão, que é muito utilizado para irrigação e que ele é ativado nos períodos mais secos. Foi uma criação lá do nosso professor, nosso diretor René Aquino, que ele ameniza a condição
climática, cria um microclima e até as plantinhas são mais felizes lá. Ah, a gente pode ter certeza que sim. Só para finalizar, tem outras duas dicas, não é? Para o dia a dia. Tem muita gente voltando, Bob, sabe para quê? Essa daí eu gosto. Ah, você gosta? Você pode vir aqui escolher. Pro din-din, olha, característica muito nossa, que é o quê? O picolézinho ensacado. Ô, gente, dei até água na boca, só não vou chupar um din-dinzinho aqui, mas guarda o meu, tá? Vocês não vão comer todos. Voltou a ser um sucesso. E a gente já queria agradecer, não é? A Laladim, que cedeu aqui pra gente, para que a gente pudesse mostrar. Aqui também já é uma dica de empreendedorismo para você se dar bem com o calorão dos outros. Tá aqui, ameniza ou não ameniza? Ó, com certeza, mas geladinho, né? Dá uma refrescância a mais. E aí tem de vários sabores. E ainda, para os protetor labial, inclusive fui comprar o meu para repor, já não tinha. Porque acaba ressecando muito as áreas extremas do corpo. Então é algo que incomoda. Importante, não só o protetor labial, mas os determinados filtros protetores solares, porque nós temos um alto índice de radiação em Teresina. Então, protetor solar para o rosto, protetor solar para os lábios, muita hidratação com a água, din-din ou não. Sim. E ainda a gente dá aquela amenizada também no ambiente. Gostaria de te agradecer. Muito obrigada. Estamos à disposição. Tá? Volte sempre, porque toda vez que a gente combina de você vir, cai uma chuva. Coisa boa. Ai, meu Deus, que essa entrevista tinha sido combinada antes, né? A gente estava até comentando. E aí, choveu. Glória a Deus. Ô, coisa boa. Minha querida, muito obrigada. Pode sair por aqui, te agradeço. Quem quiser conferir novamente esse bate-papo, vai estar lá no nosso blog, no meionorte.com/supertop. E olha, inclusive,